Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos de TV. A TV Manaim você pode ver em todo o território nacional, através dos canais de TV, canais abertos. Você, em cada região que você tiver, você pode acessar aí o canal de TV aberto. Se você não sabe, aí vai aparecer no seu televisor ao lado, aí na sua tela, todos os números de canais nas regiões do Brasil, e ali você poderá ver a sua região, o canal da sua região. Se você preferir, você também pode ver os nossos programas pelos canais da Sky, canal 87 ou 587. Se você ainda preferir, pode também usar as plataformas do YouTube, né? Você pode também acessar ali. Irmãos nossos, como temos falado, da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, servos de Deus, que participam dos nossos programas, compartilham conosco a mesma fé. A todos, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente dando continuidade a esse programa semanal. O ministério é maior que a vida. Ainda com os pastores, continuamos aqui com os pastores Francisco Damiani. A paz do Senhor Jesus. Guilherme. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Nós vamos então dar continuidade nesses programas que temos feito sobre a nossa missão desse ano, aquilo que nós temos enfatizado para as nossas igrejas desse ano, que é o trabalho de evangelização. O trabalho de evangelização é um trabalho importante para a igreja, porque, na verdade, a missão da igreja aqui é essa, anunciar Jesus. E nós vamos falar, nós comentamos nos programas anteriores, que a evangelização na igreja, como nós fizemos nos períodos do Trombetas e Festas, há 3 momentos importantes que a gente chama atenção na evangelização. Primeiro é o antes, né? Aquilo que a igreja faz antes da evangelização. Depois tem aquele segundo período que a gente fala que é durante a evangelização, que vai acontecer durante a evangelização. E o terceiro é o após a evangelização, após os resultados, como é que nós vamos proceder. Nós vamos começar então aqui com o pastor Francisco Damiani. Pastor Francisco Damiani, é claro que esse trabalho, como nós temos falado, inicialmente há aquela primeira parte, aquele período antes do momento da evangelização. O que você pode falar, usando até aquilo que a própria igreja primitiva usou sobre esse assunto? Amém. É importante este assunto, né, da evangelização, porque foi o primeiro ato da igreja, né, a igreja apostólica, a igreja que começou a primitiva, foi essa missão da grande evangelização. Então, antes eu queria ler aqui um texto que está lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim, o próprio Senhor Jesus, né, aqui já, ele ressurreto, né, ele diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o Senhor Jesus tinha recomendado a igreja a pregar o evangelho, a ir e pregar o evangelho. Só que, mais na frente, nós vamos ler outro versículo aqui, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49, há também a recomendação do Senhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, é muito importante a gente ver aqui esse preparo. A igreja, ela para sair, ela tinha a ordem de sair, ou seja, ela foi comissionada para evangelizar, ide e anunciar. Como hoje também nós temos vivido essa experiência, especialmente nesse ano, onde o Senhor começou falando conosco que seria um ano evangelístico, um ano em que as igrejas sairiam. Então, como o pastor Amadeu já anunciou aqui, para sair, não podemos sair de qualquer maneira. É para sair, então não. Tem que ter o preparo. Então, o que o Senhor Jesus falou? É preciso que
a igreja seja revestida de poder. Então, é aquilo que a igreja tem que fazer, é o preparo, a igreja é buscar o Senhor, a igreja é pagar o preço, né? Usar os meios de graça, né? A igreja ela está envolvida, e não é só apenas um grupo da igreja, mas toda a igreja. Nesse preparo, toda a igreja tem que estar aos pés do Senhor, buscando ao Senhor, porque anunciar aquilo que hoje é a palavra de Deus, não é simplesmente falar, não, mas os sinais que seguiriam, porque o próprio Senhor Jesus prometeu lá no livro de Marcos, e os sinais seguiriam, né? Então, esse preparo, Amadeu, da igreja, esse antes, eu acho que é uma fase muito importante, onde que envolve toda a igreja, todos os grupos de assistência, envolve as crianças, os intermediários, os adolescentes, envolve todos aqueles que estão, nesta hora, em condição de levar essa palavra. Mas é importante, aquilo que o Senhor Jesus falou, até que sejais revestido de poder. Porque se você sair no seu nome, sair na euforia, você não vai, mas você tem que sair revestido do poder de Deus. O início do livro de Atos, ele diz assim, e davam testemunho, que Exatamente. A evangelização, e davam testemunho da ressurreição, né? Com muito poder, e havia neles abundante graça. Quer dizer, a igreja, ela era cheia do Espírito Santo, como você colocou. Exatamente. Ela foi revestida, né? Porque a promessa do alto que o senhor fala aqui, assim, a promessa do meu pai era justamente o derramar, era o Pentecoste, era o derramar do Espírito Santo, né? Então a igreja hoje, ela quando se reveste, né? Ela quando vai, usa os meios de graça, ela vai naquilo que é a fonte, né? Ela vai na madrugada especial, ela vai buscar o Senhor, ela vai pedir um direcionamento do Senhor. Senhor, como é que nós vamos fazer? Aonde que nós vamos? Como sair? E o Senhor, Ele dá grandes sinais nessa hora também na vida da igreja. Quando nós começamos a dar aula sobre batismo com o Espírito Santo, porque todos os grupos que pregavam batismo com o Espírito Santo usava uma frase dizendo que o batismo com o Espírito Santo é poder para testemunhar. Tá, muito bem. E nós dizemos o seguinte, o poder para testemunhar é candeia cheia. Exatamente. Não é? Porque o batismo com o Espírito Santo, tudo bem, você foi batizado com o Espírito Santo, mas se você não renovou o azeite na candeia... O azeite acabou? O azeite acabou, a lâmpada vai apagar, poxa. Então, a luz que saía dali era um resultado, tudo fogo, quem mantinha aquela luz acesa ali era o azeite na candeia, a candeia de barro. Quer dizer, o homem, ele tem que estar cheio do Espírito Santo. É por isso que o início do livro de Atos, assim, né? E dava um testemunho com muito poder, e em todos eles havia abundante graça. Quer dizer, a igreja, ela sabe, o Damiani, um grande equívoco que todo o evangelho, de uma maneira geral, criou, é que a igreja vivia em função dos pregadores, entendeu? Grandes pregadores, grandes líderes. Isso é claro que o pregador tem uma importância. Pedro teve uma importância na mensagem. Teve, né? Deus usou Pedro ali. É claro que existe isso. Mas não foi só Pedro, foi um momento ali onde o Espírito Santo operou de maneira especial. Então, aquilo que você falou muito bem, houve um ambiente preparado, um ambiente propício para que aquilo ali acontecesse. Então eles ficaram, eles esperaram, eles não saíram antes. É muito comum dizer assim, não, vai evangelizar em tal lugar, vai fazer isso e tal. Eles não fizeram isso, né? Eles esperaram, entendeu? Porque a ordem
eles não podiam sair despreparados. Eles não podiam sair despreparados. É aquilo que o Evangelho todo mostra. Agora, eu queria passar para você, Guilherme, o seguinte. O pastor Francisco falou, então, da igreja, o ambiente propício para essa operação, né? Para que isso aconteça. Agora vamos entrar, então, isso aqui, ele falou do antes, né? O antes de acontecer a evangelização. Por exemplo, e o que é o resultado disso na prática da igreja, Guilherme? Então, pastor Madeu, eles quando estavam na oração, né, buscando ao Senhor, eles foram revestidos de poder. Foi o que o pastor Francisco falou, que foi a ordenança de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o que aconteceu? O preparo, a busca, gerou ali no meio da igreja um ambiente propício para uma operação, que é a operação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, ser precedido de um preparo, de uma busca, da oração, da madrugada, dos meios de graça, que são os recursos que nós temos para ir armados para a batalha, para a evangelização, para a salvação de vidas. O que isso gerou? Isso gerou uma operação que é do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, Pedro, ele teve condição de entregar uma palavra e 3.000 se converterem. Agora, deixa eu só abrir um parênteses para você falar. Havia ali uma pregação. A igreja se preparou, como o Francisco falou. Havia uma pregação. Havia um objetivo. O que eles tinham que dizer para aquele povo todo que estava em volta? Porque veja só o seguinte, Jesus ressuscita, não aparece ao povo, aparece só para os discípulos. Só para os discípulos, entendeu? Não aparece para aquele pessoal todo ali. Ninguém mais se converte no tempo depois da ressurreição. Sim, então todos aqueles viram Jesus morrer, sepultado, tudo bem. Então, qual era o objetivo daquela pregação de Pedro? Qual era o objetivo? O que Pedro queria que aquele povo entendesse? Então, quando eles têm esse ambiente propício e Pedro vai entregar essa palavra, Jesus usa a vida de Pedro e usa a igreja para anunciar que ele estava vivo. Então, a mensagem de Pedro era: Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a ressurreição de Jesus era um mistério que iria fundamentar a pregação da igreja. Jesus morreu, ele ressuscitou e ele está vivo e vai voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, a mensagem que Pedro entregou e a mensagem que a igreja levava agora era que Jesus não tinha ficado para a história, não era morreu e acabou. Jesus estava vivo e estava presente no meio deles, estava operando e o resultado disso era que os sinais seguiriam aqueles que crescem e aqueles que dessem continuidade. Tudo que estava acontecendo ali naquele momento era resultado de uma operação do Espírito Santo e para mostrar para eles que Jesus está vivo. E essa era a mensagem que era o diferencial da igreja. Então, como acreditar nessa mensagem? Seria com convencimento do homem? Seria com... E Pedro não tinha condição de fazer nenhuma, isso. Né? Indouto. Então, a mensagem da igreja era uma mensagem, como o senhor falou, né, de uma igreja cheia do Espírito Santo, que vivia um mistério, que era algo diferente. E outra coisa. Quando Pedro viu Francisco, ele não tinha Novo Testamento. Não. Tá. Mas Pedro usa a palavra. Como nós pregamos hoje. Nós vamos pregar hoje, quando você vai para o púlpito pregar, você não começa uma pregação de qualquer maneira. Você, antes de qualquer coisa, você cita a palavra, a Bíblia, né? Você não pode começar nenhuma pregação sem que a palavra preceda tudo isso, né? A palavra é importante, tal. Pedro fez a mesma coisa. O início da igreja, o que acontece? Ele cita a palavra. Muito bem. Ele cita, então, Guilherme,
O Velho Testamento, só tinha o Velho Testamento. Sim. Começa por Joel, né? Ele cita o profeta Joel. É. Tá. Ali tinham religiosos. Isso que eu quero dizer para você que está assistindo, porque às vezes as pessoas dizem assim, vocês pregam uma palavra além da letra, que negócio absurdo, né? Para além da letra, palavra revelada. Muito bem. Qual, vamos lá, a palavra que os teólogos gostam, né? Exegese e tal. Qual a exegese daqueles doutores da lei sobre o texto que Pedro pregou? Será que a exegese dos doutores da lei que estavam ali em Jerusalém sobre o texto de Joel era o mesmo que Pedro pregou? Lógico que não. Com certeza que não. E isso, pastor Amadeu, é o mistério da operação do Espírito Santo no nosso meio. Eu vou citar aqui o primeiro, a introdução da mensagem de Pedro, que nós estamos falando aqui, que está em Atos, capítulo 2, verso 38, diz assim, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, sejais revestidos de poder. É interessante, ele está falando isso para uma população de religiosos. Agora, quer ver uma outra coisa interessante, Francisco? Os doutores da lei são os camaradas que eram formados naquilo ali, estudaram profundamente Conhecia bem. todo o Velho Testamento. Sim. Porque ali em Jerusalém, é diferente dos do norte, dos samaritanos, que só aceitavam o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O pessoal lá do Reino do Norte. Mas o pessoal de Judá, ali, aquela região ali, era todo o Velho Testamento, tanto a lei e os profetas. Então, eles conheciam profundamente isso. E eles aceitariam a argumentação de um pescador? É verdade. A interpretação de um texto que eles deviam talvez estudar há tanto tempo e ter tantas interpretações. Por isso, pastor Amadeu, que o diferencial na pregação de Pedro não foi a cultura dele, foi ele estar cheio do Espírito Santo. Exatamente. E aí, quando ele cheio do Espírito Santo, ele pode dar testemunho daquilo que é a ação do Espírito através da sua vida. O diferencial é todo aquele ambiente que estava ali. Exatamente. Que era a presença do Espírito Santo. Né? Línguas E repartidas. que já estava profetizado, né? Quando o Senhor Jesus fala com Pedro lá e Pedro... E aí, só para complementar, Jesus falou acerca disso. Quando Jesus fala acerca do outro Consolador que viria, Jesus pontuou que quem mudaria a vida do homem era o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Ele fez Santo. Pedro disse uma coisa, é possível que o grande número ali de pessoas criticassem Pedro e, vamos supor assim, discordassem e até nem, como dizer assim, até... Não dá devido valor. Né? Aquilo ali, mas 3.000 pessoas foram convencidas por Pedro. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito, né? Pelo poder do Espírito Santo naquele momento, né? Então, veja só, é o que você falou, convencerá o homem. Quer dizer, ele prega e o Espírito Santo opera. Então, é isso que nós temos que transmitir para a igreja hoje. Aí é o mistério. Exatamente. O mistério é Jesus está vivo. Então, quando a igreja está preparada, quando há esse ambiente, a igreja ela está cheia do Espírito Santo, há esse ambiente, qualquer um pode ser usado. Até Pedro, que era pescador, qualquer um pode ser usado. Esse que é o segredo. O segredo está aí. Por quê? Porque quem convenceu aqueles 3.000 não foi Pedro. Pedro não tinha capacidade para isso. O Espírito Santo operou ali com sinais. Ou seja, é que a Bíblia não fala. Mas quantos ali, na meio daqueles 3.000, quantos ali tiveram experiências com o Senhor, de serem curados, de uma série de coisas que aconteceu nos 3.000? A Bíblia não fala, mas provavelmente
para que tudo aquilo acontecesse, grandes coisas aconteceram no meio daqueles 3 dias. Eu quero ler alguns textos aqui que corroboram com isso daí que o senhor está dizendo, que é o seguinte, até o senhor já falou, Atos 4:33 diz assim, os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, Isso. que é a operação do Espírito Santo, né? E aí mais um exemplo da operação do Espírito Santo através da vida dos apóstolos está em Atos capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim, a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles, né, para curar, né? O 16 fala assim, até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos, atormentados de espírito, imundos, os quais todos eram curados. Não por causa de Pedro, Mas veja mas só, por causa do veja Espírito só outra Santo. coisa. Eu quero fazer um contraponto nisso aí, porque muita gente comete muitos enganos por causa desse texto. Presta atenção. Uma coisa é quando a Bíblia cita um fato. Outra coisa é quando a Bíblia manda. Exemplo. Todos nós vamos dançar porque Davi dançou. Davi dançou uma vez só. Entendeu? Não diz que Davi... Eu não sou contra um momento de muita alegria, o irmão às vezes se excede. Não estou julgando isso. O que a gente não pode fazer é certas situações você transformar em Rotineiro. rotinas ou até como a Igreja Católica fazia criar dogmas. Então veja só, esse texto, as pessoas vinham, aquela coisa, mas é bom que o irmão veja lá, Jesus não ensina dessa forma. Jesus não ensina dessa forma. Jesus não diz que os sinais viriam, os sinais antecederiam, os sinais acompanhariam. Entendeu? Então, veja só, a cura pode ocorrer. Agora, você pregar a cura para o homem se converter, isso é uma inversão de valores, é uma inversão... Primeiro você crê. Exatamente. É por isso que eu estou fazendo um contraponto desse texto, porque os irmãos às vezes pegam esse texto e invertem. Não é isso. O Lucas, o que Lucas está descrevendo? A multidão dos que criam. Lucas está descrevendo, ele está fazendo um relato do início da igreja, do comportamento do início da igreja. Então, eles vinham porque atraídos por aquilo. Mas a grande pregação, então, aquilo que Jesus ensinou lá em Marcos esses sinais seguirão. Seguir é vir depois. A nossa pregação, né, aquilo que Paulo disse, depois ensinando, a minha pregação não consistiu de palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas demonstração de poder de Deus. O que é poder de Deus? Jesus se revelar ao homem como um mistério, como você falou. Entendeu? Então, a evangelização hoje, ela parte do princípio, pegar aqui o Francisco Damiani, que falou sobre o antes, e você falou sobre o mistério. Quer dizer, Jesus é o segredo, Jesus é o mistério. Anunciar Jesus. Jesus entendeu? Jesus. É uma coisa muito interessante. Quer ver uma outra coisa para ajudar os irmãos? Os dons espirituais, na vida da igreja, têm 2 objetivos. Nós falamos disso num programa que nós gravamos aqui com o Alexandre. E o Alexandre abordou esse assunto de maneira muito, muito própria. O dom espiritual, ele tem só 2 objetivos. Edificar a igreja e engrandecer o nome de Jesus. Mais nada. Ele não vai engrandecer o homem. Ele não vai dar evidência ao homem. Edificar a igreja e engrandecer o nome de Jesus. Os dons espirituais para isso. Entendeu? Então, veja só. A evangelização, o centro é Jesus. Então, você prega Jesus. E já estamos passando da hora, né? Mas o grande objetivo, o resultado vem. Nós estamos passando um pouquinho da hora, mas o assunto é tão... É vasto, né? Vasto e tão interessante. Nós estamos vivendo isso de maneira muito profunda. Mas vamos encerrar aqui para dar continuidade
Porque nós queremos falar no próximo programa sobre o depois, Sobre o depois. que é muito importante também, Para concluir. como o próprio livro de Atos fala. Pastor Francisco, Pai do Senhor, meus irmãos queridos. Guilherme, A paz do Senhor. paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor até a próxima semana. TV Manaim, uma TV para você ver.